E a reformulação no São Paulo para 2022 pode atingir 11 jogadores ou um time completo. No vídeo de hoje do canal do Nicola trago os nomes. Bora falar também sobre Marcelo Galhardo, que resolveu ficar no River Plate. Informações importantes sobre o Cruzeiro na busca por um goleiro. Conto ainda sobre Marlos, um meio atacante que pertencia ao São Paulo, está livre no mercado e já tem sondagens de 3 clubes brasileiros. Para completar, treta envolvendo Douglas Costa. Será que ele não joga mais pelo tricolor gaúcho? Tem ainda informações sobre Ivan, goleiro da Ponte. Que história é essa de que ele está livre e não tem mais contrato com a Macaca? Por último, mas não menos importante, bora te atualizar sobre Anderson Talisca e sobre o Vasco da Gama, que ainda busca um diretor executivo de futebol, notícia que pode interessar aos palmeirenses. Tudo isso a partir de agora, não se antes me apresentar, sou o Jorge Nicola, criei esse canal no YouTube para deixar você super bem informado. Por aqui a gente já ultrapassou a marca de 1.100.000 inscritos. Se você ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se, ativa também as notificações para não perder absolutamente nada sobre o mercado de transferências, reforços, bastidores, salários, finanças, enfim, uma série de coisas super interessantes, beleza? Só antes de começar o vídeo, pedir para deixar like e ficar esperto porque a partir das 7 da noite tem programa do Nicola ao vivo. Bora começar com um giro de notícias. Contei para vocês nessa terça-feira que o André Figueiredo era o favorito para assumir o cargo de gerente de futebol do Corinthians. E nessa quarta ele respondeu de forma positiva. O ex-coordenador de futebol do time profissional do Ceará será o novo gerente da base do Corinthians. O martelo tá batido, começa a trabalhar na segunda-feira. Ele chega para substituir o Carlos Brasil, que aceitou um convite para trabalhar no Vasco da Gama no elenco profissional. Daqui a pouco eu falo sobre esse assunto. Continuando sobre o Corinthians, nessa semana o Samir Carvalho trouxe a informação de que o Anderson Talisca está sendo monitorado pelo Corinthians. A ideia era transformá-lo num camisa 9. Posição que o Talisca não se sente confortável, mas tem uma informação importante que a gente precisa dividir com vocês. O Talisca tem problemas com salários atrasados no Al Nassr. O time da Arábia Saudita, que prometeu pagar 5 milhões de reais por mês, o Talisca tem atrasado os pagamentos. E o Carlos Leite, que é o empresário do Anderson Talisca, está tentando resolver essa situação com o time saudita. Não se descarta a possibilidade de uma rescisão do contrato. Corinthians segue monitorando com atenção. Se o Talisca ficar livre no mercado, vai se tratar de uma grande opção para qualquer clube do futebol brasileiro, meio atacante dos melhores. Cheguei a comentar com o Talisca via WhatsApp que se ele vier para o Brasil, depois de 3 ou 4 meses, imagino que vão pedi-lo na seleção brasileira. É um cara muito acima da nossa média, pelo menos para o futebol brasileiro. Quero falar agora sobre Marlos, ex-meio atacante do São Paulo, tinha contrato com o Shakhtar Donetsk até o fim desse ano. O contrato foi encerrado e não houve o interesse da renovação do contrato pelas duas partes. O Marlos, que tem 33 anos de idade, vai passar as festas de fim de ano em Curitiba. Ele havia decidido encerrar a carreira, mas tem 3 clubes da primeira divisão do futebol brasileiro interessados em sua contratação. O São Paulo, seu ex-clube, o Atlético Paranaense. O curioso é que o Marlos jogou no Curitiba, além do Atlético Mineiro, que tem no Cuca um de seus grandes defensores. Marlos pretende pensar, pretende dar uma descansada e vai tomar essa decisão nos próximos dias. Prometo ficar de olho nessa história, qualquer novidade e você vai saber por aqui. Antes de encerrar o giro de notícias, só contar que o Cruzeiro segue em busca de reforços para o gol. Nesse momento, 2 nomes têm sido debatidos. O primeiro deles é o do Jailson, que não renovou o contrato com o Palmeiras. Jailson e Alexandre Matos têm excelente relação. O que pesa contra o Jailson é a idade. Outra alternativa seria bem mais nova, a do Gabriel Brazão, jogador de 21 anos de idade, formado no próprio Cruzeiro. Ele foi negociado com a Inter de Milão, enquanto se preparava para a pré-temporada, acabou sofrendo uma lesão. Está nesse momento tratando no próprio Cruzeiro. A ideia do Cruzeiro é pedir à Inter de Milão o empréstimo do atleta por uma temporada. Bom, quero falar agora sobre o Vasco da Gama, que já se acertou com o Carlos Brasil, trouxe todos os detalhes para vocês. O Vasco, inclusive, já anunciou o Brasil como novo gerente de futebol. A ideia era transformá-lo no executivo, mas na verdade ele chega para ser gerente. A tendência é que o Fernando Praz assuma também um cargo de coordenador de futebol. Isso significa que ainda resta o executivo de futebol, o cara que vai mandar em toda essa tropa. E a informação importante vem agora. Anderson Barros, que segue no Palmeiras, é cotado como o principal nome em São Januário. Aí você deve falar, mas Nicola, todo mundo já não anunciou que o Anderson Barros fica no Palmeiras? Sim, mas o Anderson, em conversas com dirigentes do Vasco, deixou escapar que ele não está se sentindo muito seguro com o dia a dia sob o comando da Leila Pereira. A nova presidente do Palmeiras não o contrataria ou não o manteria se não fosse pelo título da Libertadores da América. A ideia da Leila era demitir o Anderson Barros, ou melhor, nem precisaria demitir, né? Era só esperar o contrato acabar, liberava o Anderson Barros e transformava o João Paulo Sampaio, que é gerente das categorias de base, no executivo de futebol.
Com a conquista do título da Libertadores, sugeriram a Leila que ela segurasse o Anderson Barros por mais algum tempo. Chegou aos ouvidos do Vasco a informação de que o Anderson não está muito seguro, e o Vasco aguarda por uma resposta do Anderson para que ele possa assumir o cargo de diretor executivo de futebol, tendo logo abaixo dele o Carlos Brasil e também o Fernando Praz, tá bom? Vou ficar de olho nessa história e vou contando para vocês assim que tiver qualquer novidade. Quero falar agora sobre Ivan. Surgiu nessa quarta-feira nas redes sociais a informação de que o goleiro da Ponte teria rescindido o seu contrato com a Macaca e estaria livre para negociar com qualquer clube. Chequei antes de gravar o vídeo a história com o Fernando Garcia, que é o empresário do Ivan, e ele assegurou que não existe absolutamente nada. Uma grande balela, foi dessa forma que ele tratou. O Ivan segue vinculado à Ponte, embora a Macaca não tenha a maior parte dos direitos econômicos, os direitos federativos pertencem à Ponte Preta, então qualquer proposta na mesa do Ivan depende da aprovação da Ponte Preta. O São Paulo chegou a fazer uma oferta oficial na metade do ano de 2 milhões de dólares. A Ponte e o Fernando Garcia aceitaram o acordo, mas na última hora o São Paulo voltou atrás por entender que não teria condições financeiras de fazer tamanho aporte. Nesse momento, o Ivan é especulado em alguns clubes. E a última das especulações diz respeito ao Palmeiras. Também perguntei para o Fernando Garcia se tem alguma possibilidade de Palmeiras. Ele falou que nesse momento não existe nenhum comunicado, nenhuma intenção do Palmeiras. Lá atrás houve uma consulta, nesse momento ninguém do Palmeiras procurou o Fernando Garcia para falar a respeito do goleiro, que é da seleção das categorias de base, tá? Seguindo por aqui, quero contar a respeito de Douglas Costa. A grande notícia da quarta-feira: o Douglas Costa foi impedido de participar da festa do seu próprio casamento. Festa que teria ocorrido nessa terça-feira no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, com presença de um grupo de pagode e convidados de todo o país. Por que o Douglas Costa marcou o casamento ou a festa do casamento para essa terça-feira? Porque todo mundo imaginava que o Campeonato Brasileiro teria terminado no domingo. Por conta dos problemas de calendário, houve a necessidade de estender o campeonato até quinta-feira, e o Douglas não conseguiu remarcar o casamento. Ele imaginou que a diretoria desse autorização para que ele fosse casar, o que não ocorreu, e o Douglas ficou revoltado, tirando todas as fotos e menções ao Grêmio do seu Instagram. Isso repercutiu muito mal entre torcedores, entre dirigentes do Grêmio, especialmente porque o Grêmio vive dias extremamente decisivos. Nessa quinta-feira precisa vencer o Atlético Mineiro e ainda torcer por derrotas do Bahia e do Juventude para conseguir se manter na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Situação dramática, o Douglas Costa pareceu pouco sensível a esse momento e se discute a possibilidade de uma rescisão do contrato. Douglas Costa ainda pertence à Juventus, está emprestado ao Grêmio até a metade do ano que vem e existe um acordo verbal para que assim que o contrato com a Juventus terminasse, o Grêmio assumiria 100% dos direitos econômicos do Douglas Costa. Diante dessa situação, ninguém sabe se ele fica, se ele joga nessa quinta-feira, se ele terá seu contrato rescindido. O que eu posso te assegurar é que o Atlético Mineiro acompanha com muita atenção essa história. Rodrigo Caetano, que é o diretor executivo de futebol do Galo, gosta muito do Douglas Costa, já havia contado para vocês sobre a relação bacana que existe entre o executivo e o jogador desde a época em que o Douglas ainda era atleta da base do Grêmio. Foi o Rodrigo Caetano quem o promoveu para o time de cima muitos anos atrás. Então, o Atlético Mineiro tem especial atenção em relação ao Douglas Costa, não se descarta a possibilidade dele ser contratado, especialmente se houver a rescisão do contrato no tricolor gaúcho. Bora mudar de assunto e falar que Marcelo Galhardo vai ficar no River Plate, alvo de especulações no Flamengo, também na seleção uruguaia. O Galhardo convocou uma entrevista coletiva nessa quarta-feira para comunicar que permanece no River por pelo menos mais um ano. Separei um trecho da entrevista, abre aspas. Não tive muito tempo para refletir, mas decidi ficar. Além do que senti, do que vivi e do que sinto no momento, creio que vale a pena. Decido ficar por mais um ano. Fechou aspas, disse o Marcelo Galhardo nessa entrevista coletiva nessa quarta-feira, que rendeu inclusive comemoração entre torcedores do River, que se aglomeraram na porta do estádio Monumental, festejando a permanência do técnico que está há 7 anos e meio à frente do River Plate, com 13 conquistas, sendo 7 delas internacionais. Técnico espetacular, para mim de longe o melhor da América do Sul. Além da permanência do Galhardo, River também trabalha nos bastidores a volta do Quinteiro, meio atacante que passou muito bem com a camisa do River Plate. Ele está jogando no Shenzhen FC da China, mas tem tido enormes problemas para receber salários por lá. Por isso existe essa possibilidade real do seu retorno ao River Plate. Antes de encerrar o vídeo para falar sobre o São Paulo, só queria pedir para vocês
que se inscrevessem no canal de cortes do Nicola. A gente criou um canal de cortes em que a gente separa os principais trechos das lives e também dos vídeos para publicar nesse canal de cortes. São vídeos sempre mais curtos com um único assunto. É uma forma de você que perdeu algum conteúdo por aqui ter acesso ao nosso canal de cortes e a nossos conteúdos sempre com muito mais facilidade. Vou deixar o link na descrição, beleza? Bom, para fechar, queria falar sobre o São Paulo, que tem a possibilidade de passar por uma faxina gigante, que incluiria um time inteiro. Até esse momento, 2 atletas já saíram, o Shailon e o Rojas. O Rojas atacante, o Shailon meio campista, os dois tinham contrato até 31 de dezembro, houve um acordo entre as partes e eles foram liberados de forma antecipada. Os próximos a deixarem o tricolor são o William, volante, que foi contratado e não disse a que veio, o Rodrigo Freitas, zagueiro revelado na base, e o Galeano, atacante que pertence ao Rubio Nu e estava emprestado até dezembro. Esses também não ficam. A situação do Benítez também é dramática. Ele tem contrato de empréstimo, o São Paulo já descartou a possibilidade de comprá-lo. Nesse momento até negociam uma extensão do contrato por empréstimo, mas não há dentro do São Paulo a convicção de que a permanência dele seria algo interessante. Já falei de 6 jogadores, São Paulo ainda gostaria de negociar os seguintes atletas. Lucas Perry, goleiro, que será emprestado, a Chapecoense é um dos interessados na contratação do atleta. Bruno Alves, zagueiro que perdeu muito espaço ao longo da temporada, virou a 4ª opção no banco de reservas. Vitor Bueno, dono de um salário de R$400 mil por mês, além de Pablo e Éder. Esses 2 atacantes com salários altos, o Pablo ganha na casa dos 500 mil por mês, o Éder ganha na casa dos 600 mil mensais. A ideia do tricolor é abrir mão desses caras para diminuir custos e eventualmente fazer reforços ou contratações pontuais a fim de melhorar o elenco e gastar menos para a próxima temporada. São Paulo que passa por enormes dificuldades financeiras. Antes de encerrar, mais 2 pontos importantes. Contei para vocês nessa terça-feira que Júlio Casares, o presidente do São Paulo, conversa nesse momento com um investidor internacional. Essa pessoa é ligada ao mundo árabe. Vai haver inclusive em janeiro uma reunião, o Júlio Casares já está agendada uma viagem do Júlio para se encontrar pessoalmente com esse investidor. O que poderia ou que necessitaria agora é encontrar contrapartidas que seriam interessantes para que esse investidor colocasse bastante dinheiro no São Paulo. Segundo ponto, Rodinei, lateral direito do Flamengo, foi pedido por Rogério Ceni. O Rogério anda insatisfeito com o desempenho dos laterais direitos do São Paulo. O Rodinei, que está de saída do Flamengo, tem uma proposta do Charlotte FC dos Estados Unidos, não fica para a próxima temporada. O Rodinei trabalhou com o Rogério Ceni no Flamengo e já existe essa indicação. Não sei te dizer se já começaram as negociações, mas foi mais um jogador pedido pelo Rogério Ceni. Contei para vocês que as tratativas do Romarinho, do Fortaleza, junto ao São Paulo estão bastante avançadas e o martelo deve ser batido muito em breve. Eram esses os detalhes, as notícias, as informações que eu queria dividir com vocês nessa quarta-feira. A gente volta daqui a pouquinho, a partir das 7 da noite, ao vivo, com o programa do Nicola. Espero por todos vocês. Só não esqueçam de deixar like e de se inscrever no canal. Fechado? Abraço, tchau!